Você já se sentiu perdido? Como se estivesse caminhando sem rumo, sem saber qual direção seguir? Já sentiu aquela angústia, aquele vazio, como se estivesse esperando por algo, mas não soubesse o quê? E se eu te dissesse que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma maneira simples, poderosa e divina de encontrar o caminho de volta à paz e à clareza? Neste vídeo, vou te revelar uma oração profunda, capaz de transformar esses sentimentos de confusão em direção e confiança. Você vai aprender como a oração pode ser a chave para dissipar a dúvida e trazer a resposta que tanto procura. Fique comigo até o final e descubra como essa conexão pode mudar tudo. A direção que você precisa está mais perto do que imagina. Você já se sentiu como se estivesse andando sem rumo, como se cada passo fosse dado sem saber realmente para onde você estava indo? Já teve aquele momento em que tudo parecia ter perdido o sentido e o futuro parecia uma nuvem distante e sem forma? Sei que não é fácil passar por esses momentos. Às vezes parece que a vida nos empurra para um lugar que não sabemos onde é, e a sensação de estar perdido toma conta do coração. Talvez você esteja se perguntando: por que me sinto assim? O que está acontecendo dentro de mim? Às vezes, não é só o exterior que nos causa essa sensação, mas é o que está dentro. Muitas vezes, nossos corações estão sobrecarregados com tantas dúvidas, medos e inseguranças, e quando não sabemos como lidar com esses sentimentos, eles crescem e nos afastam de nós mesmos. É interessante como esse sentimento de solidão pode surgir nos momentos mais inesperados. Pode ser quando estamos cercados por pessoas, ou até mesmo quando estamos em silêncio. Não importa a quantidade de pessoas ao nosso redor, o vazio pode ser tão grande que parece impossível preenchê-lo. Isso não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma parte humana da jornada que todos, de alguma forma, experimentam em algum momento da vida. Essa solidão, essa sensação de não saber por onde ir, é mais comum do que se imagina. As pressões do mundo moderno nos fazem muitas vezes esquecer de nós mesmos, da nossa essência. Estamos tão acostumados a procurar respostas fora, a buscar em outros o que precisamos encontrar dentro de nós, que nos esquecemos de olhar para o que verdadeiramente importa. E o que é então que nos faz nos sentir perdidos? Talvez seja o medo do desconhecido, a insegurança quanto ao futuro, ou até mesmo a dificuldade em aceitar que nem sempre temos controle sobre tudo. Isso pode gerar um turbilhão dentro da mente e do coração. O medo de não estar no caminho certo, o medo de errar, o medo de falhar. Eu sei, pois vi como o medo pode ser paralisante e como em momentos de desespero, ele pode fazer até o mais forte dos corações duvidar de si mesmo. Mas, você sabe, o que é curioso? Embora o sentimento de estar perdido seja algo que todos nós passamos, ele também é um convite. Sim, um convite a algo maior, algo que vai além das circunstâncias, além da nossa compreensão limitada. Esse perder-se pode ser, na verdade, o primeiro passo para um novo começo, para um novo caminho que talvez você nunca tenha imaginado. Eu te convido a refletir sobre isso. Já pensou que o fato de se sentir perdido pode ser o sinal de que você está no limiar de uma nova descoberta? De que talvez esse estado de desorientação seja, de fato, uma abertura para algo mais profundo? Muitas vezes, nos momentos de maior incerteza, as maiores revelações acontecem. No entanto, para enxergar isso, precisamos estar dispostos a ouvir o que o coração diz, a escutar mais atentamente a voz que nos chama. E é exatamente nesse lugar de vulnerabilidade, de confusão, que a oração pode se tornar um refúgio. Quando você se sente perdido, quando a direção parece distante, a oração é uma forma de nos conectar a algo muito maior do que as circunstâncias à nossa volta. É um lembrete de que, mesmo quando tudo parece sem resposta, há um caminho que se revela a cada oração, a cada palavra sincera. Quando você ora, você não está apenas pedindo algo. Você está, na verdade, se abrindo para ouvir, para ser guiado, para encontrar a paz no meio da tempestade. Às vezes, a resposta que tanto buscamos não está no exterior, mas na tranquilidade que encontramos dentro de nós, quando nos entregamos ao divino. Quando você está perdido,
A oração é o momento em que você se rende ao que não pode controlar, ao que não pode ver, mas confia plenamente. Essa confiança traz uma paz que não é dada pelas circunstâncias, mas pelo simples fato de confiar em algo maior do que as incertezas. Sei que não é fácil. Sei que quando estamos imersos no medo e na dúvida, parece que não há saída. Mas lembre-se, mesmo no escuro, uma pequena chama pode guiar o caminho. E essa chama, muitas vezes, começa com uma oração sincera, com um simples pedido de ajuda. Você não está sozinho mesmo quando se sente perdido. E à medida que você se abre para essa conexão, para essa confiança, você começará a perceber que dentro de você já existe uma direção. O que você precisa, talvez, seja apenas parar e ouvir. E quando você fizer isso, perceberá que a orientação começa a vir. De maneira simples, de formas que você não imaginaria, as respostas começam a surgir. Agora pense comigo, o que você está segurando em seu coração que precisa entregar? O que você ainda carrega, que tem sido o peso da sua caminhada? Às vezes a resposta para encontrar o caminho de volta à paz está na nossa capacidade de entregar o que não podemos controlar. Talvez, só talvez, o caminho esteja mais claro do que você imagina. É o momento de olhar para dentro e confiar no processo, porque ao entregar você começa a se abrir para algo maior. Você já parou para pensar sobre as causas dessa sensação de estar sem direção? Porque mesmo quando tudo parece estar bem externamente, há algo dentro de nós que nos diz que estamos perdidos. Às vezes, a vida parece caminhar em um fluxo natural, mas de repente nos vemos questionando tudo. O que estamos fazendo aqui? Para onde estamos indo? Esses momentos de dúvida, de confusão interna, são mais comuns do que imaginamos. É curioso como, muitas vezes, as respostas que buscamos estão mais perto de nós do que imaginamos. Mas, em meio à agitação da vida, nos esquecemos de olhar para dentro. Vivemos tão preocupados com o que os outros esperam de nós, com as pressões do trabalho, da família, das obrigações diárias, que nos esquecemos do mais importante, a nossa própria voz interior. Esse silêncio interior, muitas vezes, é o que nos dá as respostas. Mas como ouvir essa voz quando o barulho do mundo parece tão alto? A verdadeira causa da nossa confusão interior, muitas vezes, está no desequilíbrio que criamos dentro de nós mesmos. Vivemos em um mundo onde somos constantemente estimulados a buscar sucesso, a ser perfeitos, a seguir um caminho que foi definido por outros. No entanto, esquecemos que a verdadeira direção não vem do que está fora de nós, mas do que está dentro. O problema é que, quando nos esquecemos disso, nos sentimos desconectados, como se estivéssemos flutuando sem ancoragem. Muitas vezes, a confusão vem do excesso de escolhas. Vivemos em um tempo onde as opções são muitas e a dúvida sobre qual caminho tomar se torna ainda mais intensa. São tantas as vozes externas, são tantas as expectativas de como devemos viver, que acabamos nos perdendo no meio de tudo isso. Mas o que precisamos lembrar é que a nossa vida não precisa ser definida por essas expectativas. Nossa jornada é única e muitas vezes a verdadeira resposta para a nossa dúvida está em parar de seguir as vozes externas e começar a ouvir a nossa própria. Além disso, essa sensação de estar sem direção também pode surgir de um medo profundo. O medo do fracasso. Muitos de nós tememos dar um passo errado, errar no caminho, e por isso ficamos paralisados. Queremos tanto acertar que acabamos não fazendo nada. A dúvida e a indecisão surgem porque o medo de falhar nos impede de agir. Mas o que talvez não percebemos é que a verdadeira sabedoria está em aprender com os erros e não em evitá-los a todo custo. A vida não é uma linha reta. Ela tem altos e baixos, e muitas vezes é nas curvas e nos desvios que encontramos as maiores lições. Quando a confusão aparece, é importante lembrar que mesmo no caos há um propósito. Muitas vezes, o que parece ser uma falta de direção é, na verdade, uma oportunidade de crescer, de se reconectar com aquilo que realmente importa. A verdadeira direção, quando vem, não se dá pela ausência de erros, mas pela coragem de seguir,
mesmo sem ter todas as respostas. É interessante como nas Escrituras vemos que até mesmo aqueles que caminharam ao meu lado, muitas vezes, se sentiram perdidos. Eles não tinham todas as respostas, nem o mapa claro do caminho. Mas, em momentos de desespero, quando confiaram plenamente em Deus e abriram seus corações, a direção se fez clara. Às vezes, a resposta não vem de um plano bem definido, mas de uma entrega silenciosa e confiável. A sensação de estar sem direção também pode ser uma consequência da sobrecarga. Carregamos dentro de nós muitas responsabilidades, cobranças e expectativas que, aos poucos, vão criando uma nuvem densa sobre nossa mente. Quando estamos sobrecarregados, é fácil perder a clareza. É como tentar olhar através de uma janela embaçada, a visão fica distorcida e não conseguimos ver o que está diante de nós. É importante, então, dar-se permissão para parar, para respirar, para voltar ao essencial. Às vezes, precisamos dar um passo atrás para poder enxergar com mais clareza. O simples ato de parar e se conectar com Deus através da oração é capaz de limpar essa janela embaçada da alma. Quando você tira um momento para orar, para refletir, você começa a perceber que as respostas começam a aparecer de forma simples, clara e pacífica. O que você pode fazer, então, quando se sentir sem direção? A primeira coisa é reconhecer o que está acontecendo dentro de você. A segunda é permitir-se sentir, sem pressa de ter tudo resolvido. Às vezes, a confusão é apenas um sinal de que algo precisa ser ajustado dentro de nós. E a oração pode ser a chave para esse ajuste. Quando oramos, estamos nos abrindo para algo maior, algo que vai além das respostas que buscamos no mundo exterior. A oração nos permite entregar nossos medos e ansiedades, para que possamos ouvir o que o coração realmente precisa. Você já se deu a oportunidade de fazer uma pausa e ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração? Talvez a confusão interior seja apenas uma oportunidade para se reconectar com a sua verdadeira essência. Quando você começa a confiar em Deus e a entregar seus medos, o caminho começa a se desdobrar diante de você. O que parecia sem direção aos poucos começa a ganhar forma e clareza. À medida que você começa a se libertar das pressões externas e das expectativas, você começa a perceber que, na verdade, a direção já está dentro de você. A oração, nesse momento, não é só um pedido, mas uma ferramenta de transformação interior. Quando você se permite ouvir e confiar, a paz começa a preencher o vazio e a direção se revela de maneira suave, mas firme. Quando tudo ao seu redor parece desmoronar e a sensação de estar perdido é forte, você já pensou em buscar refúgio na oração? A oração, ao contrário do que muitos podem imaginar, não é apenas um conjunto de palavras ditas com pressa ou uma formalidade. Ela é um refúgio profundo, um espaço sagrado onde nos conectamos com o divino, onde encontramos paz e clareza para caminhar, mesmo quando os passos parecem inseguros. Parece simples, mas quando você para orar de coração aberto, algo misterioso acontece. A oração se torna uma ponte, uma ligação direta entre você e o Criador, entre o seu espírito e algo maior do que a compreensão humana. É como se, ao se conectar com Deus, você estivesse colocando seus pés em solo, firme, onde não existe mais a insegurança do vazio, mas a certeza da presença divina. Mas por que a oração tem esse poder? O que faz com que ela seja um refúgio tão transformador? A verdade é que, na oração, não estamos apenas falando, estamos também ouvindo. E mais do que isso, estamos nos permitindo ser tocados, guiados, moldados por algo que vai além da nossa mente limitada. A oração, na sua essência, é um momento de entrega, onde deixamos de lado o controle e nos permitimos ser guiados pela sabedoria infinita de Deus. Nos momentos de incerteza, quando o coração está pesado e as decisões parecem difíceis, a oração nos ensina a parar. Ela nos convida a respirar fundo, a silenciar o caos exterior e interior e a confiar. Quando oramos sinceramente, não estamos apenas pedindo respostas, estamos nos rendendo à vontade divina, permitindo que Deus nos mostre o caminho, mesmo que esse caminho não seja imediatamente claro.
Às vezes, a resposta que buscamos não vem em palavras, mas na paz que sentimos após orar. É impressionante como, ao nos entregarmos em oração, uma paz inexplicável começa a preencher nosso ser. Não é uma paz que vem do mundo, mas uma paz que só Deus pode oferecer. E essa paz, que muitas vezes parece silenciosa e sutil, é o sinal de que a direção começa a se revelar, que o peso começa a ser aliviado. Eu vi muitas vezes, entre aqueles que caminharam ao meu lado, como a oração era um alicerce. Quando eles estavam diante de decisões difíceis, de momentos de dúvida ou dor, a oração não apenas os acalmava, mas também os conectava ao propósito maior que Deus tinha para cada um deles. A oração, então, se tornava não apenas um consolo, mas uma força que renovava as forças de cada um, trazendo clareza e coragem para seguir. O mais belo na oração é que, quando oramos de coração aberto, não precisamos de palavras perfeitas ou de uma fórmula mágica. Deus conhece as profundezas do nosso ser, os desejos mais profundos e as dúvidas mais escondidas. Às vezes, um simples "Senhor, ajuda-me" é suficiente. E nesse pedido simples, há mais poder do que imaginamos, pois estamos nos abrindo para a transformação. Quando oramos, não estamos sozinhos. A oração é um lembrete de que há uma presença divina conosco, uma presença que nos guia, que nos sustenta e que nos orienta. Em momentos de confusão, a oração nos lembra que, mesmo quando não sabemos para onde ir, Deus já conhece o caminho e Ele está conosco, iluminando cada passo. Mas, como qualquer prática, a oração precisa ser cultivada. Quanto mais a utilizamos, mais ela se torna uma parte natural de nossa vida. E mais nos tornamos sensíveis à presença de Deus. Ao orar todos os dias, nos tornamos mais conectados com a nossa verdadeira essência, com o propósito divino que Deus tem para nós. Por isso, ao se sentir perdido, busque esse refúgio. Abra seu coração e entregue-se. Não importa o quão grande seja o caos, a oração sempre será um lugar de descanso. Ela vai além daquilo que vemos com os olhos físicos. Ela é uma conexão profunda com a fonte de toda a vida, com o amor infinito que Deus tem por você. E essa conexão, ao se estabelecer, começa a mudar o curso da sua vida. As respostas não vêm de fora, mas dentro de você, à medida que você se abre para o que Deus quer lhe revelar. Às vezes, a maior clareza vem quando paramos de tentar controlar tudo e simplesmente entregamos nossos medos, nossos desejos e nossas dúvidas. Deus não só escuta nossas orações, Ele também nos guia através delas. Então, da próxima vez que sentir que está perdido ou que o caminho à frente é incerto, lembre-se de que a oração é sempre um refúgio. Um lugar onde você pode se encontrar novamente. Um lugar onde você pode parar e respirar e confiar que Deus irá revelar o caminho no tempo certo. Afinal, Ele é a fonte da nossa paz e da nossa direção. Você já parou para refletir sobre o que realmente significa orar? Muitas vezes, quando pensamos em oração, a primeira imagem que vem à mente é uma pessoa falando, pedindo ou agradecendo a Deus. Mas a verdade é que a oração vai muito além das palavras que usamos. Ela é uma expressão do que se passa no coração, uma abertura para algo maior do que nós mesmos. Quando oramos de verdade, não estamos apenas falando, estamos nos entregando, nos conectando de maneira profunda com o divino. A oração não é apenas um ritual ou uma sequência de frases decoradas. Ela é, antes de tudo, um ato de humildade e confiança. Quando oramos, nos colocamos em uma posição de vulnerabilidade, reconhecendo que não temos todas as respostas e que precisamos de ajuda, direção e força. Isso, por si só, é um grande passo para transformar a nossa vida. Orar é um convite para nos entregarmos ao amor de Deus, confiando plenamente que Ele cuida de nós, que Ele está atento às nossas necessidades, mesmo aquelas que não conseguimos expressar com palavras. Talvez você já tenha se sentido em algum momento desconectado, como se as palavras não fossem suficientes para expressar tudo o que o seu coração carrega. Isso é mais comum do que parece. Muitas vezes, sentimos que não conseguimos encontrar as palavras certas para dizer a Deus o que estamos sentindo, o que estamos vivendo.
Mas, saiba que a beleza da oração está justamente no fato de que Deus conhece o seu coração, sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Eu vi isso tantas vezes. As pessoas em seus momentos de angústia e dor acham que não conseguem orar de forma adequada. Mas, na verdade, o que Deus mais deseja não são palavras elaboradas, mas um coração aberto e sincero. Quando oramos com o coração aberto, quando expressamos o que sentimos, por mais simples que seja, estamos criando um espaço para que Deus entre e nos transforme. A oração é uma entrega de nossa vontade para que, pela graça divina, possamos ser moldados de acordo com o propósito que Ele tem para nós. Quando digo abrir o coração, quero que entenda que a oração não precisa ser perfeita ou seguir um padrão rígido. Não é sobre como você fala, mas sobre o que está em seu coração. Muitas vezes um simples "Senhor, eu preciso de Ti" é suficiente para começar. Esse é o primeiro passo para a verdadeira oração. Abrir-se para Deus, com sinceridade e confiança. Não importa se você tem dificuldades em encontrar as palavras. O que importa é a disposição de se entregar, de confiar que Ele está ouvindo, que Ele está perto, mesmo quando você não vê ou sente. E o que acontece quando oramos assim, com o coração verdadeiramente aberto? Algo muito profundo se move dentro de nós. A oração se torna um canal de cura, de transformação. Quando oramos sinceramente, estamos de alguma forma dizendo: eu não posso fazer isso sozinho, mas sei que Tu estás comigo, que Tu és maior que meus medos e minhas dúvidas. Essa atitude de entrega é o que realmente abre o caminho para a paz, para a clareza, para a direção. É claro que, ao orar, também podemos pedir algo. Não há nada de errado em pedir a Deus ajuda, orientação ou até mesmo consolo. Mas a verdadeira oração é aquela que vai além do pedido. Ela é um reconhecimento de nossa fragilidade e da grandiosidade de Deus. Quando oramos, não apenas pedimos algo, nos colocamos na posição de receber. E ao fazer isso, somos mais do que abençoados. Nós começamos a ver a vida com outros olhos, a perceber que as respostas que procuramos nem sempre vêm do que esperamos, mas muitas vezes vêm de dentro de nós, de uma paz que brota do fundo do coração. Eu sei que, em alguns momentos, as palavras podem parecer vazias, como se não houvesse poder nelas. Mas posso te assegurar, a oração é poderosa não pelo que dizemos, mas pela intenção e pela fé com que a fazemos. O que move a oração é a fé, a certeza de que, mesmo sem ver, Deus está ali, pronto para nos ajudar e nos guiar. E quanto mais sinceros somos em nossa oração, mais ela se torna uma experiência de intimidade com Deus, uma experiência que vai além da mente e atinge o coração. A oração, então, não é só uma maneira de pedir algo, mas uma maneira de se alinhar com a vontade de Deus. Quando oramos, nos abrimos para que Sua vontade se faça em nossas vidas, e isso traz uma paz profunda. A oração se torna não apenas uma busca por respostas, mas uma maneira de nos conformarmos ao divino, de confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos os motivos. A oração é também uma forma de agradecer. Agradecer não só pelas bênçãos que recebemos, mas por aquilo que ainda está por vir, por aquilo que Deus está preparando para nós, ainda que não possamos ver. Orar é um momento de gratidão por estar vivo, por ser amado, por ter a oportunidade de viver cada dia. Quando oramos, estamos reconhecendo que a vida é um presente, mesmo nos momentos difíceis. E quando começamos a entender que a oração é uma abertura do coração, e não apenas palavras, começamos a experimentar um relacionamento mais profundo com Deus. Esse relacionamento é transformador, porque Ele não apenas nos ouve, mas Ele responde, nos guia e nos sustenta. A oração nos coloca em sintonia com o divino e nos lembra de que, mesmo nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos. Então, ao orar, lembre-se disso. Não se trata de ser perfeito ou de encontrar as palavras certas. O que importa é a sinceridade do seu coração. Abra-se para Deus. Compartilhe seus medos, suas dúvidas, suas alegrias e veja como Ele começa a preencher seu coração com paz.
pois a oração, de fato, é uma entrega, uma confiança e um profundo reconhecimento de que, com Deus, podemos enfrentar qualquer desafio. Eu sei que em muitos momentos da vida, você pode se sentir como se estivesse sozinho, perdido, sem rumo. Você olha ao redor e não vê um sinal claro de direção, não sabe qual caminho seguir. O medo toma conta, a insegurança cresce e a sensação de solidão se torna ainda mais forte. Mas quero te lembrar de algo muito importante. Mesmo quando você sente que está perdido, Deus nunca te abandona. Ele está sempre ao seu lado, acompanhando cada passo da sua caminhada. Lembre-se, meu amigo, meu irmão, minha irmã. As dificuldades da vida não significam que Deus não está presente. Elas podem ser vistas como momentos de teste, de aprendizado. Mas em todos esses momentos, Deus está conosco, segurando nossas mãos invisíveis, guiando nosso coração, nos trazendo consolo e força. O fato de você sentir que está perdido não é o fim do seu caminho. Ao contrário, é uma oportunidade de confiar ainda mais no cuidado divino. Talvez, quando a tempestade da vida se abate sobre você, tudo o que você consiga ver é o caos. Você pode estar tão imerso na dor, no medo, na dúvida, que não consegue enxergar nenhuma saída. Mas posso te dizer uma coisa com toda a certeza. Quando você olha para dentro e confia em Deus, você começará a perceber que, mesmo em meio ao tumulto, há um porto seguro. E esse porto seguro é a presença constante de Deus, que está sempre pronto para nos guiar, nos apoiar e nos fortalecer. Eu vi muitos que, mesmo quando se sentiam perdidos, começaram a descobrir um novo caminho. Um caminho não pelo que viam ao seu redor, mas pela confiança no que Deus estava fazendo em suas vidas. Eles aprenderam que, ao invés de olhar para as circunstâncias e ficar desesperados, era preciso olhar para o céu e confiar. Deus não te deixa caminhar sozinho. Ele sabe a jornada que você está fazendo. Ele sabe dos teus passos e dos teus medos. Ele está ali sempre. O amor de Deus não é condicionado às nossas ações ou sentimentos. Mesmo que você se sinta distante ou perdido, esse amor continua lá, inabalável, esperando para te acolher. Às vezes, não conseguimos perceber a presença de Deus porque estamos tão focados nas dificuldades, mas Ele nunca está distante. Ele se faz presente, mesmo no silêncio, guiando-nos suavemente na direção certa, oferecendo paz quando tudo parece fora de controle. Quando você sentir que não sabe mais o que fazer, que está perdido em meio aos seus próprios pensamentos e preocupações, olhe para o alto e entregue-se. Entregue a Deus a sensação de incerteza, o medo do que está por vir. Quando você faz isso, você cria espaço para que a paz divina se manifeste. Essa paz que excede todo o entendimento, que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce dentro de nós quando confiamos no Senhor. Acredite, Deus sabe exatamente onde você está e Ele te vê. Ele não te abandona. Mesmo quando você não sente, Ele está ao seu lado, trabalhando em sua vida, moldando cada momento para que você se torne mais forte, mais sábio, mais confiante. A oração é justamente a oportunidade que você tem de se conectar a essa presença divina, de renovar sua confiança em Deus e de sentir seu amor incondicional. Eu vi muitas pessoas em momentos de grande aflição, mas elas encontraram força ao reconhecer que não estavam sozinhas. Eles começaram a perceber que o simples ato de confiar em Deus, de entregar a Ele seus medos, era o que os mantinha firmes. Eles descobriram que, mesmo sem ver claramente o futuro, o amor de Deus os guiava de maneira suave e constante, como um farol de luz no meio da escuridão. E quando você sente que está perdido, é justamente nesse momento de vulnerabilidade que você pode experimentar a presença mais profunda de Deus. Quando você se sente fraco, Ele te torna forte. Quando você se sente perdido, Ele te encontra. A confiança em Deus não é uma confiança cega, mas uma confiança que vem da experiência de sentir sua presença e perceber como Ele nos guia, passo a passo. Lembre-se de que, mesmo quando o caminho parece incerto, Deus está no controle.
Ele não te abandona mesmo quando tudo parece difícil. Ao confiar nele, você vai descobrir uma paz que vai além da compreensão, uma certeza silenciosa de que no final tudo estará bem. Não importa onde você se encontre, ou o quão perdido você se sinta, Deus sempre estará ao seu lado, te conduzindo com amor, paciência e compaixão. Agora, pergunto a você, quando foi a última vez que você olhou para o céu e confiou que, mesmo no meio da dor, Deus estava cuidando de cada passo? Quando você se lembra disso, algo começa a mudar. A sensação de estar perdido vai dando lugar à confiança, e o caminho começa a se abrir diante de seus olhos. Muitas pessoas se sentem intimidadas pela ideia de orar, achando que é preciso um vocabulário sofisticado ou palavras rebuscadas. Eu quero te dizer algo que vai te trazer alívio. Orar não é sobre a perfeição das palavras, mas sobre a sinceridade do coração. Deus não espera que você fale de uma maneira especial ou que use frases complexas. O que Ele deseja é a entrega genuína de seus sentimentos, de sua alma, com confiança e humildade. Uma oração simples pode ser mais poderosa do que todas as palavras elaboradas que você possa tentar juntar. Às vezes, não precisamos de mais do que uma breve frase para expressar nossa confiança em Deus. Um simples "Senhor, estou aqui, guia-me", é tudo o que é necessário para dar início a essa conversa divina. Deus conhece o seu coração e quando você fala com Ele, mesmo com palavras simples, Ele entende, Ele te ouve, Ele te vê e Ele te abraça em cada palavra sincera que você pronuncia. Lembro-me de muitas vezes em que os meus seguidores, mesmo sem saber o que dizer, se aproximavam com humildade, e suas orações, por mais simples que fossem, tocavam o coração de Deus. A oração é um ato de abrir-se para Ele, um ato de vulnerabilidade, de dizer: "Eu preciso de Ti, Senhor." E nesse momento, o que importa não é a quantidade de palavras, mas a intenção. Se você se entrega de coração, sua oração se torna uma chave que abre a porta do céu. A beleza da oração está na sua simplicidade. Não se preocupe com a perfeição das palavras. O que importa é a entrega, a verdade que você traz em seu coração. Quando você começa a orar com sinceridade, algo dentro de você se transforma. Você começa a se sentir mais próximo de Deus, mais em paz consigo mesmo, porque percebe que Ele te escuta, e isso é tudo o que importa. Uma oração simples pode ser a porta de entrada para um relacionamento mais profundo com Deus. Você pode começar com algo como: "Pai, guia-me. Sei que preciso de Ti." À medida que você vai orando, vai percebendo que as palavras vão surgindo com naturalidade. Não precisa forçar nada. A oração vai fluindo à medida que o seu coração se abre. Deus entende o que você não diz e Ele escuta não apenas as palavras, mas as intenções que vêm do fundo da sua alma. Você pode orar em qualquer momento. Não há hora ou lugar específico. A oração é algo íntimo, algo que se encaixa perfeitamente no seu dia a dia. Às vezes você pode orar enquanto está no trânsito ou enquanto caminha. Quando o seu coração está angustiado, pode falar com Deus na quietude de sua casa ou até mesmo no meio de uma multidão. O importante é que você esteja presente, com a mente e o coração voltados para Ele. Deus está sempre ao seu alcance, esperando que você se abra para Ele. Não há distância entre você e Ele. Você não precisa ir a nenhum lugar especial para orar. Onde quer que esteja, Deus está ao seu lado, pronto para ouvir. A oração é um convite a esse diálogo constante, um convite a estar em sintonia com o Criador, independentemente das circunstâncias. Quando você começa a orar, a presença de Deus se torna palpável, e a paz que Ele oferece preenche o seu ser. Se você ainda não sabe por onde começar, comece assim: "Senhor, me ajuda a encontrar o caminho." Ou simplesmente: "Pai, estou perdido, preciso da Tua direção." Não importa o quanto você ache que suas palavras são simples. O que importa é o coração com que você ora. Deus conhece suas dificuldades. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Mas ao orar, você cria um espaço para Ele agir, para Ele mostrar o que você precisa ver. Você pode não saber todas as respostas, mas ao orar,
você abre as portas para a transformação. Deus começa a tocar sua vida de maneiras inesperadas. Cada oração, por mais simples que seja, é um passo na direção certa. Você não está sozinho nesse caminho. Quando ora, você está convidando Deus a caminhar ao seu lado, a revelar a direção certa e a dar-lhe a força necessária para seguir. Não importa onde você esteja na vida, não importa quão distante você se sinta, a oração é a linha direta para Deus e Ele nunca está longe. Ele está sempre pronto para ouvir, para acolher, para guiar. Às vezes, o mais difícil é dar o primeiro passo, abrir a boca e deixar as palavras saírem. Mas quando você faz isso com um coração sincero, a transformação começa ali, naquele momento. Então, que tal tentar hoje? Reserve um tempo, um momento só para você e para Deus. Não se preocupe com a perfeição das palavras. Apenas fale com Ele, de coração aberto. Fale como se estivesse falando com um amigo íntimo. Ele está ouvindo, Ele está ao seu lado. E ao orar, você começa a sentir a sua presença e direção, que vão clareando o seu caminho. Às vezes, nos encontramos em momentos de tanta incerteza, que simplesmente não sabemos o que pedir em oração. As palavras parecem fugir, e a mente fica cheia de perguntas sem respostas. Mas é exatamente nesses momentos que a oração se torna um guia poderoso. Mesmo quando não sabemos exatamente o que pedir, a oração tem o poder de nos conduzir, de nos mostrar o caminho, de nos fazer enxergar com clareza o que antes parecia obscuro. Você já se sentiu assim? Como se estivesse tão perdido que não soubesse sequer o que orar. O que eu quero te dizer é que não saber o que pedir em oração não é um obstáculo. Na verdade, pode ser o primeiro passo para um encontro mais profundo com Deus. A oração não é apenas sobre fazer pedidos. Ela é, acima de tudo, sobre se abrir para Deus e se entregar ao seu plano. Quando não sabemos o que pedir, a oração nos ensina a confiar no que Deus sabe que precisamos antes mesmo de nossas palavras saírem. Eu entendo que, em momentos de confusão, a nossa mente pode ficar sobrecarregada com tantas opções, tantos caminhos possíveis. Quando estamos em um lugar de incerteza, tudo pode parecer confuso. No entanto, a beleza da oração é que ela não precisa ser perfeita. Ela não precisa ser um pedido claro, articulado. Ela pode ser apenas um suspiro de confiança, uma entrega silenciosa de tudo o que estamos carregando. Lembre-se, Deus não precisa de palavras elaboradas. Ele conhece o que está no seu coração, muito antes de você expressar qualquer pensamento. Às vezes, o que você realmente precisa fazer é se abrir para Ele e deixar que Ele te guie, sem saber exatamente qual é o próximo passo. A oração nos ajuda a colocar de lado o desejo de controlar tudo e nos ensina a confiar no que Deus está fazendo, mesmo quando não conseguimos ver a totalidade do plano. Quando oramos, mesmo que não saibamos exatamente o que pedir, algo incrível acontece. Deus começa a nos dar a paz necessária para enfrentar a dúvida, a clareza para fazer a escolha certa e a coragem para dar o passo necessário. A oração se torna, assim, um caminho de confiança. Mesmo sem palavras, mesmo sem entender, o simples ato de se entregar a Deus nos guia e nos fortalece. Eu vi muitas pessoas passarem por situações difíceis, onde não sabiam como orar, o que pedir, ou até mesmo como começar. Mas no momento em que começaram a confiar em Deus e se entregaram em oração, as respostas começaram a surgir. Às vezes, a resposta não vem em forma de palavras imediatas, mas em forma de paz interior, de direção silenciosa. De alguma forma, Deus começa a nos guiar, mesmo quando não sabemos o que pedir. A oração, nesse sentido, se torna um mapa, mesmo que não saibamos onde estamos indo. Quando oramos, nos colocamos em uma posição de humildade e confiança, reconhecendo que não temos todas as respostas, mas que Deus, sim, sabe o caminho. Ele nos guia por um caminho que é mais alto do que o que nossa visão limitada pode compreender. Quando não sabemos o que pedir, Ele nos dá aquilo que realmente precisamos. E muitas vezes, o que precisamos não é o que imaginamos. Uma das maiores dádivas da oração
é que ela nos permite abandonar o peso de tentar controlar tudo. Quando não sabemos o que pedir, a oração nos ensina a confiar. Deus sabe o que precisamos, mesmo que não possamos articulá-lo claramente. A oração não é apenas sobre pedir algo específico, mas sobre abrir o coração para o que Deus tem reservado para nós, confiando que Ele sempre nos dará o que é melhor, mesmo quando não compreendemos o motivo. A oração se torna, assim, um espaço de rendição. Quando você não sabe o que pedir, está, na verdade, se entregando ao poder divino. Você está dizendo: Senhor, eu não sei, mas confio em Ti. Mostre-me o que preciso ver. Guia-me no caminho, mesmo quando o caminho não está claro para mim. E é nessa confiança que Deus começa a agir, trazendo a paz e a direção de que você precisa, mesmo sem palavras. Quando nos rendemos completamente, Deus pode nos levar a lugares que nunca imaginamos. Ele pode nos mostrar novos caminhos, novas oportunidades, novos sentidos para nossas vidas. E tudo isso começa quando deixamos de tentar controlar o que não podemos e nos entregamos à orientação divina através da oração. A oração, então, se torna um processo de crescimento, de aprendizado e de descoberta. Então, da próxima vez que você se sentir perdido e sem saber o que pedir, lembre-se disso. A oração não é sobre controlar, mas sobre confiar. Quando você se entrega, Deus começa a agir. Ele não precisa da sua perfeição. Ele só precisa do seu coração aberto e da sua confiança. E mesmo quando não sabemos o que pedir, Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Você já se sentiu como se estivesse carregando um peso tão grande, tão pesado, que parecia que não conseguia mais seguir? Talvez esse peso não seja algo físico, mas uma carga emocional ou espiritual, algo que você tem carregado há muito tempo, sem saber como deixá-lo ir. Muitas vezes, quando nos sentimos perdidos, o que realmente estamos carregando é o medo, a culpa, a dor de algo que aconteceu, ou até mesmo uma ansiedade pelo futuro. Esse peso impede que avancemos, que encontremos clareza. E é justamente nesse momento que a oração de entrega pode fazer toda a diferença. Quando falo sobre entregar, não estou falando apenas sobre pedir ajuda a Deus para que Ele resolva os nossos problemas. A entrega verdadeira vai muito além disso. É um ato de confiança, de rendição. Ao entregar algo a Deus, você não está mais carregando sozinho o fardo que o está consumindo. Ao orar, você diz: eu não posso carregar isso por mais tempo. Eu entrego a Ti, Senhor. Confio que o Senhor sabe o que fazer com isso. Deus, em sua infinita misericórdia, nunca quis que carregássemos o peso das nossas dores sozinhos. Ele sempre esteve ao nosso lado, pronto para aliviar o fardo e nos dar descanso. Quando você ora com sinceridade, entregando aquilo que pesa em seu coração, você abre espaço para que Deus entre e faça a transformação. Ele é capaz de carregar aquilo que é impossível para nós, e a verdadeira liberdade começa quando reconhecemos que não precisamos carregar o peso de tudo sozinho. Eu sei que muitas vezes a entrega pode ser difícil. Talvez você tenha se acostumado com essa carga, talvez tenha medo de deixá-la ir. O que você precisa entender é que, quando você se entrega verdadeiramente a Deus, não está perdendo algo, mas ganhando a paz. Você ganha liberdade para caminhar sem o peso constante da ansiedade, da culpa ou do medo. E isso não significa que tudo se resolve de imediato, mas que o processo de cura começa no momento em que você se abre e confia no plano divino. Eu vi isso muitas vezes. Quando as pessoas entregavam a Deus aquilo que as consumia, elas começavam a perceber que, com o tempo, o peso diminuía. Deus, em sua graça, vai moldando o coração, trazendo cura, trazendo novas perspectivas. A oração de entrega não é apenas uma liberação momentânea. Ela é o início de uma transformação profunda que vem de dentro para fora. Você começa a ver a vida com outros olhos, a sentir uma paz que antes parecia impossível. Ao entregar a Deus, você não está dizendo que tudo será resolvido de uma vez, mas está afirmando que confia em Deus para lidar com aquilo que você não pode controlar. Você está dando espaço para que Ele te guie, te mostre os próximos passos e te ajude a ver que, mesmo nas dificuldades,
Ele está trabalhando em sua vida. E quando fazemos isso com confiança, a transformação começa a acontecer de maneiras sutis, mas poderosas. Talvez você ainda esteja se perguntando: mas Jesus, e se eu não conseguir entregar completamente? E se eu continuar sentindo esse peso? Eu entendo. A entrega não é um ato único, mas um processo contínuo. Cada vez que você ora e entrega, você dá um passo em direção à libertação. Às vezes, você pode ter que repetir essa entrega várias vezes até que a paz comece a tomar conta do seu coração. Mas saiba que Deus vê o seu esforço e Ele está com você em cada momento dessa jornada. A oração de entrega é também um lembrete de que você não está no controle de tudo. E isso é libertador. Quando entregamos a Deus as nossas preocupações, Ele nos dá a liberdade de viver o momento presente, de confiar no processo e de descansar na certeza de que Ele está cuidando de tudo. Deus não exige perfeição de nós, mas Ele deseja que entreguemos a Ele tudo o que está pesado, tudo o que nos impede de viver a plenitude da vida. E ao fazer isso, você começa a sentir o peso sendo tirado, o fardo sendo suavizado. Você vai perceber que a paz que vem de Deus não depende das circunstâncias, mas da confiança que você coloca nele. Cada vez que você entrega algo em oração, você cria mais espaço para que Deus trabalhe em sua vida, curando, restaurando e trazendo direção. Se você sente que está carregando algo que já não deveria mais carregar, faça essa oração agora. Senhor, eu entrego isso a Ti. Não posso carregar isso sozinho. Confio que Tu cuidarás de mim e me guiarás. Livre-me do peso que me impede de viver em paz. E à medida que você se entrega, a paz divina começa a tomar conta de seu coração. Lembre-se, a oração de entrega não é sobre deixar de sentir, mas sobre confiar em Deus para lidar com aquilo que não podemos. Quando você faz isso, a libertação começa a acontecer. A verdadeira liberdade vem quando você entrega o que está pesando em seu coração e confia que Deus cuidará de tudo. E é nesse espaço de confiança que você começará a sentir a paz que transcende todo o entendimento, uma paz que só Deus pode dar. Em muitos momentos da vida, quando estamos no meio de um turbilhão de emoções, de responsabilidades e de desafios, parece impossível encontrar paz. O caos externo, seja no trabalho, nas relações ou dentro de nós mesmos, pode tomar conta de tudo, deixando-nos sem direção, sem descanso. Mas a boa notícia é que a paz verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas do que está dentro de nós. Ela é uma dádiva que Deus oferece àqueles que buscam a sua presença, mesmo no meio das dificuldades. Você já se perguntou como é possível ter paz quando tudo parece desmoronar ao seu redor? Quando a ansiedade, a preocupação e o medo tomam conta do coração, como encontrar um espaço de calma? A resposta está na maneira como nos conectamos com Deus. Quando oramos, mesmo no caos, podemos experimentar uma paz que vai além do entendimento humano. Essa paz não é algo que o mundo nos oferece, mas algo que vem diretamente do coração de Deus. É natural, em momentos de dificuldade, querer que tudo se resolva de imediato. Queremos uma solução rápida, uma saída para os nossos problemas. Mas, muitas vezes, a paz de Deus chega de uma forma diferente. Ela não vem como uma solução instantânea para os nossos desafios, mas como uma calma interior que nos permite enfrentar as situações com uma nova perspectiva. Ao orarmos, Deus nos concede a serenidade para olhar além do imediato e perceber que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos uma mudança imediata. A paz verdadeira começa no coração. Quando você confia que Deus está no controle, mesmo quando as coisas estão fora de seu alcance, algo começa a mudar dentro de você. A oração, quando feita com confiança e entrega, cria um espaço onde a paz pode entrar. Mesmo nas situações mais desafiadoras, você pode encontrar essa paz que transcende todo o entendimento. Não é uma paz que nega a dor ou a dificuldade, mas uma paz que te sustenta e te fortalece para enfrentar o que está por vir. Eu vi muitas vezes entre aqueles que caminharam ao meu lado como a paz de Deus mudou completamente a forma como eles lidavam com os desafios.
Eles não estavam imunes aos problemas ou às adversidades, mas ao orarem e se entregarem ao Pai, algo dentro deles se acalmava. Eles começaram a perceber que a verdadeira paz não dependia do que estava acontecendo ao seu redor, mas da confiança em Deus. Essa confiança é o que nos permite olhar para o futuro sem medo, sem ansiedade. Quando nos entregamos em oração, a paz começa a tomar conta do nosso ser. Ela nos lembra que Deus é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer medo. Quando estamos em paz com Deus, nossa visão se amplia e começamos a ver as situações difíceis de outra maneira. A paz não nega a realidade, mas nos ajuda a enfrentá-la com coragem e fé. Ela nos ajuda a ver além do caos, para perceber que Deus está conosco, guiando-nos mesmo quando não sabemos como as coisas vão se resolver. Muitas vezes, quando estamos no meio da tempestade, o que mais precisamos é confiar que, assim como Deus acalma o mar, Ele também pode acalmar os mares dentro de nós. A oração, nesse sentido, é o meio pelo qual convidamos essa paz para a nossa vida. Ela nos conecta com o divino e nos lembra de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está cuidando de nós. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. E você? Já experimentou essa paz que só Deus pode dar? Talvez esteja esperando que as circunstâncias se acalmem primeiro para poder sentir a paz. Mas a verdade é que a paz não depende das circunstâncias externas. Ela é um estado de confiança em Deus, sabendo que, independentemente do que aconteça, Ele estará ao seu lado. Quando você coloca sua confiança em Deus e entrega a Ele os seus medos, você começa a experimentar essa paz que traz alívio e serenidade. Sei que isso não significa que tudo se resolve de imediato. A paz de Deus não é uma solução mágica para todos os problemas, mas ela é a força interior que nos sustenta, que nos permite continuar a caminhada, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando você ora e entrega seus desafios a Deus, você abre o espaço para que essa paz invada seu coração e transforme a maneira como você encara os obstáculos. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, ansioso ou perdido, lembre-se, a paz que você procura não está fora de você, mas dentro. Quando você se entrega em oração, Deus começa a trazer essa paz que você precisa. Ela vai além da compreensão humana e te sustenta quando as circunstâncias parecem sem solução. Não importa quão grandes sejam as ondas à sua volta, quando você confiar em Deus, Ele vai te guiar com calma e clareza, levando-o através da tempestade. Em meio ao barulho constante da vida moderna, é fácil se sentir perdido, como se não soubesse qual direção tomar. A vida está cheia de decisões a serem feitas, de caminhos que se abrem à nossa frente, e às vezes, no meio de tantas escolhas, a dúvida toma conta do coração. O que você precisa saber neste momento é que a verdadeira direção não vem de fora, mas do interior. Quando você se permite silenciar a mente e escutar a voz suave de Deus, é aí que a verdadeira clareza começa a surgir. Escutar a voz de Deus no silêncio é algo profundo e transformador. Mas o que exatamente significa escutar essa voz? Muitas vezes, esperamos ouvir uma grande revelação ou uma resposta clara e audível, como se fosse uma voz externa nos dizendo o que fazer. No entanto, a verdadeira voz de Deus não é necessariamente algo que você ouve com os ouvidos físicos, mas algo que se sente no coração. É uma sensação de paz, uma certeza interior, uma direção sutil, mas firme, que guia seus passos. Quando oramos, muitas vezes pedimos respostas imediatas. Queremos saber qual caminho seguir, qual decisão tomar, o que fazer para resolver uma situação. Mas a verdadeira direção vem quando nos colocamos em silêncio, quando paramos de tentar controlar tudo e simplesmente ouvimos. Deus não grita conosco, Ele sussurra, Ele fala no silêncio do nosso coração. E é aí que a verdadeira direção se revela. Eu sei que isso pode ser difícil, especialmente quando estamos tão acostumados a buscar respostas rápidas e claras. No entanto, a direção divina nunca é apressada.
Deus se comunica conosco de uma maneira sutil, mas poderosa. Quando você silencia seus pensamentos, quando deixa de lado a preocupação e a ansiedade, você começa a ouvir a paz que vem de dentro. E essa paz é a verdadeira orientação, a verdadeira luz para o seu caminho. Você pode se perguntar: como posso saber se estou realmente ouvindo a voz de Deus? A resposta está na tranquilidade que vem com a orientação. Quando você sente paz, mesmo quando a decisão é difícil, quando você tem clareza sobre o que precisa fazer, é o Espírito Santo tocando seu coração. Não é algo que você force, mas algo que surge naturalmente quando você coloca sua confiança em Deus e permite que Ele te conduza. Muitas vezes, quando nos sentimos perdidos, é porque estamos tão focados no mundo externo, nas vozes que nos cercam, que não conseguimos ouvir a voz suave de Deus. Ele não compete com o barulho do mundo. Ele aguarda pacientemente, esperando que possamos nos aquietar para escutá-lo. Ao silenciar a mente e focar em sua presença, Deus começa a revelar o que precisamos saber, não de uma forma dramática, mas como uma luz suave que ilumina o caminho à nossa frente. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Pessoas em momentos de grande confusão e dúvida, que ao se colocarem em silêncio diante de Deus, começaram a perceber que a direção não era algo distante, mas algo muito próximo, algo que já estava dentro delas. Deus se comunica conosco em nossa quietude, quando nos entregamos e permitimos que Ele nos guie. Não é necessário saber todas as respostas, porque Deus tem o plano. Ele conhece o futuro. Ele conhece o nosso coração. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, você sente uma paz profunda, uma certeza silenciosa de que, mesmo que as coisas ao seu redor estejam confusas, você está no caminho certo. A voz de Deus não é uma voz de pressa ou de confusão. Ela traz paz e serenidade. Quando você escuta essa voz interior, começa a perceber que, mesmo sem ter todas as respostas imediatas, você sabe o que precisa fazer. A verdadeira direção não vem de um mapa claro, mas da confiança em Deus, que nos guia com sua sabedoria infinita. Por isso, a chave para encontrar a verdadeira direção é ouvir. O que você pode fazer é buscar momentos de silêncio, de reflexão, onde você possa ouvir sem pressa, sem distrações. Quando oramos, podemos perguntar a Deus qual direção tomar, mas também precisamos estar dispostos a ouvir com o coração. A oração é um espaço onde nos entregamos a Ele, mas também é um espaço onde devemos ouvir sua resposta. E essa resposta, muitas vezes, vem de uma paz interior, de uma clareza súbita que nos faz saber exatamente o que fazer. Se você está se sentindo perdido, não tenha pressa em buscar respostas imediatas. Deixe que Deus te guie com sua voz suave e silenciosa. Quando você escuta a direção divina, não há mais confusão, não há mais medo. Você encontra a paz que vem de saber que está sendo guiado pelo amor de Deus. Agora pergunte a si mesmo: estou ouvindo a voz de Deus em meu silêncio? Se não, talvez seja o momento de fazer uma pausa, de silenciar o barulho, de confiar que, na quietude do seu coração, Ele falará com você e te guiará para o caminho certo. Quando as dificuldades da vida parecem insuportáveis, quando as batalhas do dia a dia nos deixam exaustos e sem energia, é fácil sentir que não temos mais forças para continuar. O cansaço físico, emocional e até espiritual pode nos levar a um lugar de desânimo, onde não conseguimos mais enxergar uma saída. Mas quero te lembrar de algo essencial. A oração tem o poder de renovar as forças da alma. Você já se sentiu assim? Como se estivesse tão cansado que não conseguisse mais dar um passo. Eu sei como é. A vida, com todas as suas demandas e desafios, pode drenar até o mais forte dos corações. Mas é nesses momentos de exaustão que a oração se torna o alicerce que nos sustenta. A oração não apenas nos conecta com Deus, mas também nos recarrega, nos fortalece e nos prepara para seguir em frente. Quando oramos sinceramente, há algo transformador que acontece dentro de nós. A oração se torna uma maneira de nos conectar com uma fonte infinita de energia, de paz e de força. A fonte divina que nunca se esgota.
Não importa o quanto o mundo ao nosso redor nos desafie, quando nos voltamos para Deus em oração, começamos a sentir uma renovação profunda que vai além das nossas capacidades humanas. Ele nos dá a força que precisamos para continuar, mesmo quando não sabemos mais como seguir. O cansaço é uma parte natural da vida, mas não precisamos carregar esse peso sozinhos. Deus está sempre disposto a nos renovar, a nos fortalecer. Ele nunca disse que a vida seria fácil, mas prometeu estar conosco em todos os momentos, nos carregando quando não conseguimos mais andar sozinhos. Quando oramos, estamos, na verdade, nos colocando em suas mãos, permitindo que Ele nos encha de força para seguir em frente. A oração é, portanto, uma forma de recarregar a alma. Quando você ora, não está apenas falando com Deus, mas se entregando ao seu cuidado, à sua providência. Mesmo quando você não sabe como continuar a orar, você se abre para que Ele coloque em você a energia que falta. Eu vi muitas vezes pessoas que estavam à beira do desespero, mas ao se entregarem à oração, sentiram uma renovação tão profunda que se levantaram com uma nova força, prontos para enfrentar os desafios que antes pareciam impossíveis. Essa renovação não vem do mundo. Não é algo que você vai encontrar em distrações ou em soluções temporárias. A verdadeira renovação vem de Deus. Ele é a fonte de toda a força, de toda a energia, e ao orarmos, abrimos as portas para que essa força divina flua em nossas vidas. Não importa o quanto você esteja cansado ou esgotado, Deus sempre tem uma fonte inesgotável de energia espiritual para te oferecer, e essa energia pode te transformar de dentro para fora. Quando você sente que está no limite, não tenha vergonha de se voltar para Deus. Às vezes, o simples ato de orar é o que nos dá a força para continuar. Não precisa ser uma oração longa ou elaborada. Muitas vezes, um simples Senhor me fortaleça é o suficiente para abrir o caminho para que Deus inunde seu coração com sua paz e poder renovador. Quando você ora, você está se conectando com a verdadeira fonte de vida, e é essa conexão que te dá força para seguir, mesmo quando tudo parece demais. Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde podemos ir e onde precisamos de sua ajuda. E quando oramos, estamos dizendo: Senhor, eu não posso mais sozinho, preciso de Ti para me renovar, para me dar forças. Essa oração sincera, vinda do fundo do coração, é o que abre espaço para que Deus se manifeste em nossa vida e nos fortaleça. Eu sei que às vezes o cansaço pode ser físico, emocional e até espiritual. Você pode estar tão cansado de lutar que não vê mais saída. Mas é exatamente nesses momentos que a oração traz um novo fôlego. Ela nos ajuda a lembrar que, apesar das batalhas que enfrentamos, Deus está conosco e Ele nos dá o que precisamos para continuar. Quando nos entregamos a Ele, Ele nos carrega, nos restaura e nos prepara para o que está por vir. Eu quero te convidar a experimentar isso. Se você se sente cansado, sobrecarregado, sem forças para continuar, entregue isso a Deus em oração. Ele vai te renovar. Ele vai te dar a força necessária para dar o próximo passo, mesmo que você não veja a saída agora. A oração de entrega é um pedido sincero para que Deus nos recarregue, e Ele nunca falha em responder. Ao orar, você começa a sentir uma renovação que vai além do corpo, além da mente. Ela atinge o espírito, trazendo uma força interior que nada no mundo pode substituir. A oração é a chave para recarregar a alma, para encontrar a paz que você precisa e a força para continuar a jornada. Às vezes, nos momentos de dor ou angústia, as palavras simplesmente não vêm. O coração está pesado, a mente está confusa e parece que mesmo que você quisesse orar, não sabe nem por onde começar. Eu sei que nessas horas pode ser difícil encontrar as palavras certas, ou mesmo entender o que está acontecendo dentro de você. Mas quero te dizer algo muito importante. A oração não depende de palavras perfeitas. Às vezes, o que você sente dentro de si é mais do que suficiente. Você já se sentiu assim? Como se o seu coração estivesse tão sobrecarregado que não soubesse como expressar tudo o que está sentindo. Eu entendo perfeitamente.
Em momentos de grande tristeza ou medo, podemos nos sentir tão paralisados que nem conseguimos articular uma oração. Mas mesmo sem palavras, você ainda pode se conectar com Deus. A oração, nesse caso, vai além da comunicação verbal. Ela se torna uma expressão do que está em seu coração, mesmo quando você não consegue encontrar as palavras. A beleza da oração é que quando nos entregamos a Deus com o coração sincero, Ele nos ouve, mesmo quando não conseguimos falar. Às vezes um suspiro, um gemido, ou até o silêncio absoluto é suficiente para Deus entender a profundidade do nosso ser. Ele conhece nossos corações melhor do que nós mesmos, e Ele está atento a cada necessidade, mesmo aquelas que não conseguimos verbalizar. Quando você se sente sem palavras, talvez seja o momento de orar com o coração. Pode ser apenas um pensamento simples, um desejo de paz ou um pedido de ajuda. Mesmo que você não tenha palavras, você tem o seu coração, e é através dele que Deus pode se comunicar com você. Não se preocupe com a perfeição da sua oração. O que importa é a sinceridade. Deus não precisa de palavras rebuscadas. Ele precisa de um coração aberto, que está disposto a se entregar. Eu sei que pode ser difícil confiar nesse processo, especialmente quando a dor parece tão grande que as palavras falham. Mas lembre-se de que, quando oramos, Deus conhece não apenas o que dizemos, mas o que sentimos. Ele entende até o que não conseguimos expressar. Às vezes, o que você precisa fazer é simplesmente abrir seu coração, sem esperar por respostas imediatas, apenas permitindo que Deus entre e traga sua paz. Em momentos de silêncio, você também pode encontrar Deus. O silêncio não é ausência de oração, mas uma forma de se conectar com Ele de uma maneira mais profunda. Quando você não sabe o que dizer, sente-se livre para estar em silêncio, pois esse silêncio também é oração. Ele é um espaço onde você pode simplesmente estar na presença de Deus, sem pressa, sem expectativa, apenas sendo. Eu vi muitas pessoas que, quando não tinham palavras, simplesmente se entregavam à presença de Deus. E nesses momentos, algo incrível acontecia. Mesmo sem dizer uma palavra, elas começaram a sentir a paz de Deus, a força que vem do Espírito Santo, o consolo que só Ele pode oferecer. Às vezes, o maior milagre acontece não nas palavras, mas na quietude, no simples fato de estar diante de Deus, aberto e receptivo ao que Ele tem para oferecer. Então, o que você pode fazer quando não tem palavras? Primeiro, permita-se estar em silêncio. Confie que mesmo no silêncio Deus está ouvindo. E se as palavras não virem, saiba que está tudo bem. Deixe-se envolver pela presença divina, mesmo sem conseguir falar. Deus entende seu coração, Ele vê sua dor, Ele sabe do que você precisa. Além disso, você pode confiar no poder do Espírito Santo, que intercede por nós de maneiras que não compreendemos. Quando não sabemos o que orar, o Espírito Santo ora por nós, levando nossas angústias até Deus, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Às vezes, quando estamos tão perdidos que não conseguimos encontrar as palavras, é o Espírito Santo quem nos ajuda, levando nosso clamor a Deus. Portanto, não se desespere se em algum momento você sentir que não tem palavras para orar. A oração não é sobre dizer as palavras certas, mas sobre abrir o coração. Se você está cansado de lutar com as palavras, apenas entregue seu coração a Deus e confie que Ele entende. E mesmo sem palavras, você estará orando, você estará em sua presença e Ele estará com você, pronto para trazer a paz que você precisa. Você já sentiu uma dor tão profunda, uma ferida tão grande no coração, que parecia impossível de curar? Às vezes, a dor que carregamos, seja ela de uma perda, de um erro do passado, ou de mágoas que ainda nos assombram, pode parecer imensurável. Nos momentos de dor, é fácil acreditar que nunca conseguiremos nos curar, que a ferida será eterna. Mas quero te dizer algo que é verdade. A oração tem o poder de curar nossas feridas de dentro para fora. A oração é um caminho de cura, porque ela nos permite entregar nossas dores a Deus, aquele que conhece nossas feridas mais profundas, até aquelas que nem nós mesmos entendemos. Quando oramos,
nós não apenas falamos, mas também nos abrimos para que a paz divina entre e comece o processo de cura. A oração nos ajuda a reconhecer que, por mais difícil que seja a dor, não precisamos carregá-la sozinhos. Deus está disposto a curar nossas feridas, a restaurar nossa alma, a dar-nos um novo começo. Eu sei que muitas vezes tentamos esconder as feridas, tentar seguir em frente sem lidar com elas. Mas o problema é que, se não as tratamos, elas continuam a nos ferir, a nos impedir de viver a vida plena que Deus tem para nós. A oração é o primeiro passo para permitir que Deus entre nessas feridas e as cure. Quando oramos, entregamos as nossas dores a Ele, confiando que Ele, que é o médico dos médicos, sabe como tratar e curar o que está quebrado dentro de nós. Deus não te condena por suas feridas. Ele não te abandona por causa delas. Pelo contrário, Ele te chama a se aproximar dele com todas as suas dores e fragilidades. Eu vi isso tantas vezes, aqueles que estavam feridos, que se sentiam indesejados ou sem valor, mas que, ao entregarem suas feridas a Deus, receberam cura, perdão e a verdadeira paz. Deus não se afasta de nossas feridas, mas se aproxima delas para trazer restauração e cura. Ele sabe do que você precisa e deseja curar as cicatrizes do seu coração, transformando a dor em força e a tristeza em alegria. A oração de cura começa quando somos honestos com Deus sobre o que sentimos. Não é necessário esconder as nossas feridas nem nossas fraquezas. Deus já conhece cada uma delas e Ele nos ama incondicionalmente. Ele quer que entreguemos a Ele tudo o que nos machuca, que confiemos nele para tratar e curar aquilo que muitas vezes nem conseguimos entender ou resolver sozinhos. A oração nos permite essa entrega. Ela nos dá a coragem de dizer: Senhor, estou ferido. Preciso de Ti para me curar. E a cura que Deus nos oferece não é apenas uma cura superficial. Ele entra nas áreas mais profundas da nossa alma e começa a trabalhar de dentro para fora. Às vezes, a cura não vem imediatamente, mas vem de uma transformação gradual. Ao orarmos, nos entregamos ao processo de restauração, confiando que Deus está trabalhando em nós, até que nossas feridas se tornem cicatrizes que já não doem mais. E essa cura é profunda, porque ela nos liberta da dor e do peso que carregamos por tanto tempo. Mas você pode se perguntar: e se eu orar e ainda me sentir ferido? É importante saber que a cura não é um evento único, mas um processo. Deus trabalha em nós de maneira contínua e, às vezes, as feridas demoram um tempo para cicatrizar. Porém, a oração é o caminho que nos dá a força para seguir, para confiar e, com o tempo, para ver a cura acontecendo. Cada oração é um passo na direção da cura completa. Deus não apenas cura nossas feridas, mas Ele também nos fortalece para viver com elas. Ele nos ensina a perdoar, a deixar o passado para trás e a caminhar em direção a um futuro cheio de paz e liberdade. Quando oramos, não estamos apenas pedindo por alívio, mas estamos também permitindo que Ele nos ensine a viver de uma forma mais inteira, mais curada, mais livre. Se você tem carregado feridas antigas, dores que parecem não ter fim, eu quero te convidar a entregar isso a Deus agora. Diga a Ele o que está machucando, o que ainda dói, o que ainda está te prendendo. Não importa se o problema é grande ou pequeno, o que importa é que você confie que Ele pode curar e restaurar o que está quebrado dentro de você. A oração é o canal através do qual você recebe essa cura, e Deus está pronto para restaurar o que foi ferido, dando-lhe paz e renovação. Lembre-se, querido amigo, Deus não apenas cura o corpo, mas restaura a alma. Ele deseja que você viva em paz, livre das feridas que o impedem de alcançar a plenitude. A oração é o caminho para essa cura. Não tenha medo de se entregar. Deus conhece a dor, e Ele deseja profundamente curar suas feridas, trazendo-lhe a verdadeira paz. A ansiedade é uma sensação que todos nós já experimentamos em algum momento. Pode ser aquela pressão no peito, o medo do futuro, o turbilhão de pensamentos que não conseguimos controlar. Às vezes, o medo de não dar conta de tudo, de não ser capaz, nos consome de tal forma que não conseguimos ver a saída.
Eu sei como é sentir que a ansiedade está tomando conta de você e que, por mais que tente, não consegue se livrar dessa carga. Mas quero te falar de algo poderoso. A oração diária tem o poder de transformar a ansiedade em confiança. Você já pensou que, ao orar todos os dias, você está criando um espaço onde pode depositar todas as suas preocupações, medos e ansiedades? A oração não é apenas um pedido a Deus, mas também um ato de entrega. Quando oramos, estamos dizendo: Senhor, eu não consigo controlar tudo, mas confio em Ti para me guiar. E é justamente nessa confiança que a ansiedade começa a perder seu poder. Quando você entrega suas preocupações a Deus, você começa a experimentar a paz que excede todo o entendimento. A oração diária é um antídoto contra a ansiedade. Todos os dias, ao orar, você está se lembrando de que não está sozinho, de que Deus está com você. Ao entregar suas preocupações e medos a Ele, você vai sentindo a carga diminuir. A ansiedade tende a se alimentar do medo do desconhecido, do que não podemos controlar. Mas quando oramos, nos rendemos a um poder maior e a confiança começa a substituir o medo. Em vez de focarmos no que pode dar errado, passamos a confiar em Deus, que sabe o que é melhor para nós. Eu sei que em momentos de grande ansiedade, pode parecer difícil crer que tudo vai ficar bem. Mas quero te encorajar a começar a orar todos os dias entregando a Deus suas ansiedades. À medida que você vai fazendo isso, vai sentindo uma leveza surgir no seu coração. A oração diária nos lembra que não estamos no controle de tudo, e isso é libertador. Quando paramos de tentar controlar as situações e confiamos em Deus, a ansiedade começa a perder o seu domínio. Eu vi muitas pessoas que estavam consumidas pela ansiedade, mas, ao começarem a orar com mais frequência, começaram a experimentar uma paz inesperada. Eles não estavam livres das dificuldades, mas a forma como enfrentavam os desafios mudou. Eles começaram a perceber que mesmo nas situações mais difíceis, Deus estava ao lado deles, guiando-os e dando-lhes forças. E essa confiança foi o que transformou a ansiedade em paz. A oração diária também é uma maneira de lembrar que Deus é soberano. Quando oramos todos os dias, estamos reconhecendo que Ele tem o controle, que Ele cuida de nós. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que, quando enfrentarmos desafios, podemos confiar que Deus nos dará tudo o que precisamos para enfrentá-los. Ele nos dá sabedoria, paciência e nos fortalece para caminhar, mesmo nos momentos de insegurança. Uma das maiores curas que a oração diária oferece é a mudança na nossa perspectiva. Quando começamos a orar, em vez de ver os problemas como obstáculos insuperáveis, começamos a ver como oportunidades de confiar mais em Deus. A oração diária nos ensina a ver a vida com novos olhos, olhos de confiança, olhos de fé. E essa mudança de perspectiva transforma a ansiedade em paz. Eu sei que pode ser difícil começar a orar todos os dias, especialmente se a ansiedade estiver muito forte, mas eu te convido a tentar. Comece com uma oração simples. Pode ser algo como: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo com o medo que sinto, confio que Tu me guiarás. A cada dia que você orar, você começará a perceber que Deus está trabalhando em sua vida, transformando seus medos em confiança e sua ansiedade em paz. A oração diária é como uma âncora, nos lembrando constantemente de que Deus está no controle. Não importa onde você esteja na sua jornada, a oração diária pode ser o ponto de virada. Cada vez que você se entrega a Deus em oração, você está deixando o medo de lado e abraçando a confiança. A oração não remove imediatamente todos os problemas, mas ela transforma a maneira como lidamos com eles. Ela nos fortalece, nos dá direção e nos lembra de que, com Deus, podemos enfrentar qualquer coisa. Então, meu amigo, minha amiga, o que você pode fazer agora para transformar sua ansiedade em confiança? Comece hoje mesmo a orar. Entregue a Deus tudo o que tem te preocupado. Permita que Ele te dê paz, permitindo que sua confiança cresça a cada oração. A cada dia, ao orar, você se aproximará mais da paz que tanto precisa, e sua ansiedade começará a ser substituída pela confiança em seu poder.
Quando nos sentimos perdidos, quando o caminho parece turvo e incerto, é fácil acreditar que estamos sozinhos. A solidão pode se tornar uma sombra, uma sensação de que ninguém entende o que estamos passando, de que não há mais ninguém para nos ajudar. Mas quero que você saiba uma coisa profunda e eterna. Você não está sozinho. Em cada momento da sua jornada, em cada passo que você dá, Deus está ao seu lado, conduzindo-o, guiando-o, amparando-o. Eu sei que quando a vida nos desafia e nos coloca diante de situações difíceis, é comum nos perguntarmos: por que isso está acontecendo comigo? Onde está Deus? É fácil, nesses momentos, sentir que estamos abandonados, que Deus não está mais presente em nossas vidas. Mas a verdade é que, em meio a qualquer tempestade, Deus nunca nos deixa. Ele nunca nos abandona, nunca vira as costas. Ele está sempre com você, conduzindo você, mesmo quando não consegue ver a sua mão visivelmente. Lembre-se de que Deus é fiel. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Quando você sente que está perdido, é importante lembrar que Ele está ao seu lado, mesmo que você não sinta a sua presença. Eu vi muitas vezes entre aqueles que caminhavam comigo como as dificuldades da vida se tornavam oportunidades para fortalecer a fé, para se lembrar de que, embora o caminho pareça difícil, Ele está conosco a cada passo. Quando você sente que não pode continuar, quando a carga parece ser maior do que você pode carregar, Deus está ali, pronto para te ajudar a carregar o peso. Você não precisa carregar os fardos sozinho. Ele está sempre pronto para dividir esse peso, para te dar a força que você não consegue encontrar por si mesmo. E mesmo quando você não vê ou não entende o caminho à frente, saiba que Deus já conhece o futuro, Ele sabe o que está por vir e Ele vai te guiar. O mais belo é que, mesmo quando o caminho parece incerto, você pode confiar que, em cada passo, Deus está conduzindo sua vida com amor e sabedoria. Às vezes, a jornada que parece mais difícil é aquela que nos leva a uma transformação interior mais profunda. Ao olhar para trás, você verá que cada passo, cada dificuldade, foi uma oportunidade de crescimento e que Deus esteve ali, te guiando, te ensinando a confiar mais profundamente em sua presença e direção. E quando você se sente inseguro, quando a dúvida tenta tomar conta, lembre-se de que Deus não apenas te vê, mas Ele também te guia. A oração diária, o simples ato de confiar a Ele cada dia, é como dar um passo firme e certo na direção que Ele está te conduzindo. A oração não só te conecta com Deus, mas também te lembra de que Ele é o caminho. Ele é a luz que vai iluminando o seu passo a passo, mesmo quando tudo ao seu redor parece escuro. Eu sei que, por vezes, a dor e as dificuldades da vida podem fazer você duvidar disso. Mas te asseguro, Deus está conduzindo sua vida, mesmo quando você não vê ou entende o que está acontecendo. A confiança em Deus é a chave para abrir os caminhos. Mesmo nas noites mais escuras, quando tudo parece perdido, Deus é a estrela que nunca deixa de brilhar. Ele está te guiando, de maneiras que você nem sempre consegue perceber no momento, mas Ele nunca te abandona. Portanto, quando você se sentir perdido, quando os passos parecerem inseguros e as dúvidas tomarem conta, pare um momento e lembre-se: você não está sozinho. Deus está conduzindo cada passo seu. Ele te guia, te fortalece e te ama de uma forma que vai além da sua compreensão. Confiar nele é permitir que ele entre na sua jornada e traga paz e direção. Eu te convido a refletir sobre isso. Em que áreas da sua vida você tem duvidado da presença de Deus? Onde você pode começar a confiar mais, entregando seus medos e ansiedades, sabendo que Ele está ao seu lado te conduzindo a cada passo? Lembre-se, não importa o quão incerta seja a jornada, Deus está com você, guiando seus passos com amor e sabedoria. Chegou o momento de lembrar que, apesar das tempestades, apesar dos momentos de dúvida e de dor, você nunca está sozinho. A oração é o canal que nos conecta ao divino, onde encontramos paz, direção e força para caminhar, mesmo nos caminhos mais incertos. Quando entregamos nossos medos e ansiedades a Deus,
Ele começa a transformar nossas fraquezas em forças, nossas incertezas em confiança. Não importa o quão difícil seja a jornada, Deus está com você, conduzindo cada passo, cada decisão. Confie no processo. Confie que Ele está te guiando com amor e sabedoria. E lembre-se, a cada oração você está se aproximando mais de sua paz, mais de sua presença. Que sua alma encontre descanso nas mãos do Pai. Que a confiança se torne a base de sua caminhada e que, a cada dia, você experimente o poder transformador da oração. Que seu caminho seja iluminado e que você descubra a paz que habita em você. Amém.